Ok, então inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e gostaria de agradecer de todo o coração a organização desse evento, que me chamou para não falar de política, né? Para deixar eu poder falar de literatura, que é realmente a coisa muito mais importante, sem nenhum tipo de ironia. Então eu, na verdade, acabei preparando uma fala a respeito do Bolanho, né? A respeito de alguns aspectos da sua obra literária, né? Que eu gostaria de partilhar com vocês, porque me parece que trata-se de uma experiência literária não só da mais alta importância no interior, não só do cenário latino-americano, mas eu diria mesmo das discussões contemporâneas sobre a forma do romance, certo? Como também me parece que ele fornece aí, do ponto de vista mesmo de um leitor latino-americano, certo? Uma saída bastante engenhosa para o que significa a experiência literária dentro do nosso horizonte sócio-histórico, né? Vejam, eu começaria insistindo que a América Latina, ela é, acima de tudo, uma forma de violência. Eu acho que talvez não há literatura latino-americana, no sentido mais forte do termo, que não tenha que lidar com este dado inicial. América Latina é o nome que nós damos para uma forma específica de violência. Porque seria fácil aqui falar dos clichês coloniais que todos nós conhecemos, né? Com esse pretenso exotismo, né? Essa pretensa vida que pulsa num ritmo mais contagiante, né? Que todos nós já, não só nós, o Brasil, mas praticamente todos os países latino-americanos têm que lidar com esse tipo de imaginário, que no fundo é um imaginário colonial. É o máximo que nós faríamos se respondêssemos a esse imaginário seria institucionalizar uma visão reflexa de um olhar colonial secular, só que agora um olhar que seria internalizado, na verdade, pelos antigos colonizados, né? Por isso que me parece importante insistir que uma visão realmente interna da experiência latino-americana deva partir da maneira como a violência nos molda, como a violência nos forma, como nós somos formados por essa violência específica, que tem uma geografia, que tem um nome, que é a América Latina. Não se trata apenas aqui, por exemplo, de falar da violência da colonização, com seus genocídios e seus processos escravocratas recentes e nunca realmente superados, né? E nem apenas da violência da perpetuação de uma lógica colonial no interior das relações de classe, né, das sociedades latino-americanas, ou mesmo da perpetuação da violência do Estado, ou seja, da maneira com que o Estado, principalmente entre nós no Brasil, o Estado é uma forma de gestão do desaparecimento e da violência, né? O Estado brasileiro, ele funciona fazendo desaparecer, né? Como ele sempre fez, na ditadura, como ele sempre fez mesmo depois, no período pós-ditatorial. Ou, se nós quisermos, também não se trata simplesmente de falar da violência desses golpes de Estado contínuos e constantes que todos nós vemos, né? Ainda hoje, né? Eu queria insistir em outro nível dessa violência. Eu queria insistir no nível de uma violência que forma, que produz, que afeta a nossa memória, que afeta nossas formas de narrar, que redefine o ritmo mesmo da nossa linguagem, né? Porque, por exemplo, há uma violência do tempo na América Latina. Ela é muito específica da nossa experiência. E o que significa a violência do tempo aqui? É a violência de se submeter a um tempo de repetições, nos quais os personagens parecem que nunca passam, parece que eles se reencarnam, né? Muitas vezes até com o mesmo nome, né? Com o mesmo sobrenome, né? Ou seja, nos quais os fantasmas do passado parece que nunca desaparecem. Essa violência, ela produz um certo regime de memória.
ela produz um regime de circularidade, ela forja uma língua. E é desse material, eu diria, que inicialmente a literatura do Roberto Bolanho é composta. Só que eu queria insistir também mais em um outro aspecto, que é a literatura do Bolanho, ela é também uma reflexão sobre uma outra violência, e isso faz da sua riqueza, ela unifica esses dois processos, né? Então ela tem essa violência da forma social na América Latina, que é uma forma do tempo, que é uma forma do espaço, certo? Que é uma forma da memória, mas ela também tem uma outra violência, que é a violência do desterro. E o desterro da classe intelectual e da classe literária. Do escritor que tem consciência de que o seu destino é ser um escritor menor, né? Do intelectual que sabe que ele tem que lidar com um saber que não é o saber produzido no local, que é um saber meio sem função muitas vezes, meio sem lugar, a todo momento questionado na sua função e no seu lugar. Eu diria que a literatura do Bolanho, ela é feita daquilo que a gente poderia chamar de uma violência da escrita sem território. E uma escrita sem território que não vai ser simplesmente um déficit, mas ela vai ser uma forma de afirmação. E daí vem a sua grandeza, né? Saber transformar o que pode parecer em um déficit em uma oportunidade de criação. Cabe à literatura de Bolanho fazer dessa escrita sem território uma indagação sobre a literatura contemporânea em toda a sua extensão. É daí que vem a sua força. Em vez de se acomodar em uma posição de descrição deficitária de processos de formação literário, intelectual, ele usa esse lugar para descrever, para indagar a literatura contemporânea em toda a sua extensão. Ele faz aquilo que a princípio não poderia ser próprio de um latino-americano, que é perguntar sobre o mundo. Porque a princípio tudo se passa como se nós estivéssemos submetidos a uma divisão social do trabalho intelectual. Então nós falamos sobre nós mesmos, nós discutimos nós mesmos, nós falamos sobre o nosso espaço. E o que ele faz é diferente. Ele fala sobre a literatura no sentido amplo e genérico do termo, né? Produzindo com isso um regime de escrita que não é a mera expressão do deslocamento, mas é a afirmação de uma produção sem localidade. Uma produção sem localidade que não é simplesmente a realização das ilusões de uma literatura universal, né? Mas é a posição da literatura frente a um mundo no qual a universalidade ela é dada até agora por discursos radicalmente antiliterários. Então ela é a tensão de uma experiência literária diante de um campo, que é um campo de uma universalidade que é radicalmente antiliterária. Por que essa universalidade que nós conhecemos é antiliterária? Porque ela é marcada por experiências de discurso que eliminam tudo aquilo que a literatura, tal como nós a conhecemos como experiência social, procura realizar. Porque esses discursos que constituem uma certa universalidade, ou seja, que está acessível a todos, é discursos marcados, por exemplo, por um só tempo. São discursos que conhecem um tempo só. Eles só têm um regime de aceleração, só tem um regime de exposição, criando com isso uma coesão que nos dias de hoje só pode significar o culto do sistema falsamente fragmentado, né? Essa coesão é a coesão da linguagem jornalística, é a coesão da linguagem publicitária, é a coesão do entretenimento, com seu ritmo unificado, com suas entonações codificadas, com a sua teatralidade previamente construída e facilmente apreendida. Esses discursos, por que eles são antiliterários? Porque eles reduzem tudo aquilo que a literatura procura como experiência. Porque a literatura é, por exemplo, aquilo que permite a compossibilidade de vários tempos.
o deslocamento de todas as formas, o deslocamento de todos os afetos. Por exemplo, ela desafeta fatos históricos, ela afeta encontros fortuitos. Por isso a literatura é a meditação sobre a violência do fim do território. Nunca haverá literatura nacional. Nunca existirá literaturas nacionais. Isso é uma ilusão do Estado-nação, que quando tinha sua burguesia nacional, precisava fazer validar sua burguesia nacional através de uma cultura nacional, que foi criada expresso, né, no momento em que as burguesias nacionais precisavam afirmar o seu direito de território. Entendeu? Mas a literatura não conhece esse tipo de territorialidade, embora ela conheça a irredutibilidade da localidade. Mas ela nunca se constitui como literatura nacional, né? E eu diria que essa violência do fim do território é o que faz a experiência fundamental da obra do Bolanho. Por exemplo, vamos pegar um livro que acredito que boa parte de vocês já tenham tido a oportunidade de lê-lo, se não eu recomendo vivamente, um livro de pequenos textos que chama Chamadas Telefônicas, né? Peguem, por exemplo, a primeira parte do livro, cujo subtítulo chama exatamente Chamadas Telefônicas, que tem uma série de textos e que terminam com um texto chamado Chamadas Telefônicas, né? Do que esses textos falam? Na verdade, esses textos falam de não-relações que se sustentam devido à escrita. São, por exemplo, escritores que não se encontram, são escritores que não conseguem se afirmar como escritores, são escritores que se encontram dentro de sistemas de completos mal entendidos, certo? São escritores que não mostram a sua produção, são não relações que, no entanto, se sustentam através da escrita. Só que a escrita, ela só pode sustentar desencontros que se tornam, de uma maneira completamente inesperada, produtivos. São desencontros que produzem. Como, por exemplo, nós podemos pegar o primeiro texto, que chama Sensini, que é o sobrenome, tem um lado impagável do texto, é um sobrenome de um escritor argentino que era especialista em ganhar pequenos prêmios de província na Espanha, né? Então ele fica escrevendo contos, né, para ganhar prêmios de contos das cidades mais inóspitas que vocês possam imaginar, e com isso ele podia pagar o seu aluguel, podia pagar alguma coisa aqui, outra coisa ali. Então o narrador encontra o escritor Sensini em um prêmio, que um ganha o segundo lugar, outro ganha o terceiro, né? E aí ele manda uma carta, e a primeira coisa que o Sensini fala para ele é: olha, escreva seus contos em todos os concursos que você souber, né? Então, se você souber alguma coisa de algum concurso, fala para mim, tal. Ou seja, tendo uma visão completamente, eu diria, pragmática, instrumental da escrita, né? E o que acontece? Que é um encontro epistolar que já começa mal, né? Um é um escritor já veterano, o outro é um escritor mais novo, e o escritor novo manda uma carta um pouco querendo falar de literatura, e o que o escritor veterano fala é simplesmente: olha, como é que você vai conseguir fazer dinheiro com isso? Não vai ser muito, mas você tem que ficar esperto, né? Então ele fala, por exemplo, olha, não tem problema, manda o mesmo conto para vários concursos, você só muda o título, né? É uma coisa que a gente faz muito na academia, assim, na universidade. Só que não tem concurso, você nunca ganha nada, mas você pode mandar, né? Então vejam, eles nunca se encontram fisicamente, embora eles façam vários planos para tanto. No meio do caminho, no meio desse processo, o escritor, que chama Luiz Antônio Sensini, ele aconselha, ele perde todo o tempo aconselhando então o narrador a participar do máximo de concursos possíveis, e o conto parece ter um tom cômico, muitas vezes, né? É o tom cômico dos escritores sem território, né? Que acabam por viver em situações precárias, aprender a ironizar a sua própria vulnerabilidade. Só que até que
tom do conto muda. O circuito de afetos do conto muda, né? Porque explode uma violência. Explode a violência latino-americana, mas ela explode como ela explode entre nós. Ela explode quase como no limiar entre o real e o irreal. Uma frase solta, né? Ou seja, de repente você descobre que o filho do escritor é dado por morto por lutar contra a ditadura argentina. E isso faz com que o escritor volte à Argentina. Ele acabe morrendo por lá meses depois, né? Sem que o encontro com o narrador ocorra e sem sequer encontrar a certeza da morte do filho, porque ele volta para a Argentina para saber se o filho de fato, se aquele de fato era o filho, e porque o Estado não tinha dinheiro para pagar testes de DNA, então ele acaba meio sem saber e morre dessa forma, né? Nas páginas finais do conto, ocorre então um outro encontro, não com o escritor morto, mas com a filha do escritor, né? Chama Miranda, né? Não por acaso, a Miranda, né? Do Shakespeare, né? Do livro de Próspero, né? Da Tempestade. Então Miranda, que estava em viagem com o namorado e vai procurava um lugar para dormir, estava meio sem dinheiro, bate na porta daquele que ela sabia que era amigo do pai, né? E aí eles começam a conversar, coisa que nunca tinha ocorrido, uma conversa face a face, né? Então eles falam sobre literatura, eles falam sobre o pai escritor, eles enchem os copos de conhaque, né? Eles olham para as luzes da cidade e o conto termina assim: de repente me dei conta de que já estávamos em paz, de que por alguma razão misteriosa nós tínhamos conseguido ficar juntos em paz, e que daí em diante as coisas imperceptivelmente começariam a mudar, como se o mundo de verdade se movesse. Perguntei que idade ela tinha. 22, respondeu. Então, eu devo ter mais de 30. Falei, e até minha voz soou estranha. Vejam que interessante essa maneira de terminar. Porque é assim que o mundo se move. Devido ao fato de nós insistirmos em entrar por uma porta errada, em realizar encontros que pareciam completamente impossíveis. Certo? E é isso que acontece no romance, ou seja, quando parece que o desencontro tinha se dado no seu extremo, afinal de contas o escritor morreu, e ele, quando escrevia para o escritor, pensava na filha, mas nunca tinha coragem de falar, olha, eu penso na sua filha, quer dizer, isso parecia coisa de depravado, quer dizer, nem conhece o sujeito e já pensa na filha, né? E de repente a filha bate a porta, ela bate a porta da casa, e a conversa, ela é uma conversa sobre literatura, né? Era uma conversa sobre as experiências do pai, sobre o pai que teria recebido uma carta do Borges, teria recebido uma carta do Cortázar, né? E nisso se constrói um acontecimento, e nisso o mundo se move, né? Ou seja, se move por quê? Porque descobre-se o que significa um encontro. Um encontro, ele é dado através de um desencontro. Ele é construído através de um desencontro. Ele é o erro que se produz devido a um encontro impossível. Só que esse erro, como dizia o Hegel, muitas vezes o medo do erro é na verdade o medo da verdade, né? Esse erro é como a errância, né? Que abre espaço a partir das contingências. E é muito interessante porque os outros contos, pelo menos dessa primeira parte, eles lembram como esses movimentos, eles não têm garantia de realização certa, porque alguns terminam em morte, outros terminam em esquecimento, outros terminam em assassinato, como no conto, por exemplo, chamado Chamadas Telefônicas, né? Que é um conto bastante impressionante, é um curto conto, onde você tem então duas pessoas que não são sequer nomeadas, chama B, outro chama X, né? Você sabe que é um homem e uma mulher, que eles têm um primeiro encontro amoroso que dá errado, mas isso é descrito nas duas primeiras frases do conto. Depois eles se reencontram, eles começam a tentar ter um encontro, ele também não dá muito certo, né? E de repente eles começam a só falar pelo telefone,
né? E aí, num dado momento, as conversas telefônicas também não funcionam muito bem. Em um dado momento, ele liga o telefone e fica sem falar, e ela fica esperando, né? E aí ele fala uma outra coisa, e no meio do caminho ela é assassinada. E a polícia vai achar que ele era, primeira coisa que a polícia imagina, que ele era um dos possíveis assassinos. E no final das contas ele vai descobrir, tudo bem, a gente não está aqui falando sobre o filme, então acho que eu posso terminar o conto, né? Isso não tem problema. O conto é curto, de qualquer maneira, você não vai atrapalhar a leitura de vocês. Ele vai descobrir que, na verdade, outra pessoa ligava para ela fazendo a mesma coisa, ou seja, não falando. Só que ela pensava que essa pessoa que ligava não falando era ele. Então, ou seja, vocês percebem não só o sistema de desencontros, mesmo não agora através da escrita, mas através da fala. Ou seja, quebrando essa ideia de que a escrita é a experiência da linguagem sob uma certa distância, enquanto a fala é a constituição da proximidade, certo? Porque é o falar que atualiza, só que é claro que ele bota numa linha telefônica, então o falar não pode atualizar, ele só está sendo lembrado, e ele se confunde, ele confunde a pessoa, ele confunde o personagem, porque não é mais ouvir a fala, mas é ouvir o silêncio. E os silêncios parecem todos iguais. Então os silêncios parecem constituir um espaço só comum. Só que, então, ou seja, você tem toda uma geografia, uma cartografia de modos de desencontro, que podem, em certas circunstâncias, produzir encontros produtivos, né? Vejam, por exemplo, um outro texto, um livro que eu trouxe a vocês, Noturno do Chile, que me parece um dos grandes romances do Bolanho. Noturno do Chile, por exemplo, é a longa rememoração da descoberta do amor do jovem padre Sebastião Urrutia Lacroix pela literatura. É um romance de formação, de uma certa forma, né? Então, através dos seus fluxos de memória, que produzem frases contínuas, que duram 2, às vezes 3 páginas, né? Bolanho descreve não só o processo de formação de um crítico literário, né, mas o processo de desformação do Chile, né, recente do Chile como um pano de fundo. Só que o que é interessante é que, veja, a primeira coisa que chama a atenção é que à frente desse processo aparece, na verdade, o desejo de literatura, quase como um desejo de defesa contra o silêncio desse lugar esquecido, que no romance ganha o nome de Chile, mas que poderia ser, de uma certa forma, quase todo o país latino-americano, né? É de fato, é verdade que tem um pouco no imaginário chileno a ideia de que é um espaço esquecido, porque tem a cordilheira, então durante muito tempo era muito difícil atravessar, né? Muito dos contatos se davam pela via marítima, que são contatos longos, tal, não sei o quê. Então tinha essa ideia de uma terra meio isolada. Mas a ideia do desterro e do isolamento é uma ideia comum a praticamente quase todo escritor e intelectual latino-americano. É interessante porque o tema fundamental do livro é o desejo de literatura como forma de defesa contra essa violência da ausência de território. Só que esse desejo de literatura não se encontra apenas na rememoração do padre Urrutia, né? Ele se encontra, isso eu queria insistir, isso faz o Bolanho um dos maiores escritores dos últimos 30 anos, se encontra na própria escrita de Bolanho, na sua maneira de se servir de formas literárias completamente díspares, como, por exemplo, a estrutura tipificada do romance policial, ou o fluxo temporal digno do Proust, né? Só que ele se serve como alguém que se encontra em um lugar esquecido e que procura lidar com objetos meio empoeirados, ou seja, até mesmo as formas modernistas da vanguarda se transformam em tradição, né? Só que ele tem que lidar com isso que, de uma certa maneira, foi gerado em outro lugar. É o romance policial de estilo anglo-saxão, norte-americano, é a escrita proustiana, né? E é interessante que esse desejo de literatura vai injetar vida no que já foi usado, às vezes muito usado. Por exemplo,
Eu queria ler um trecho aqui. É uma frase só, onde o Urrutia vai descrever um encontro de um personagem que seria um diplomata chileno com um pintor guatemalteco, né, em Paris. E esse pintor está marcado por uma tristeza profunda do exílio. Então, eu cito: quando voltou a aparecer, o pintor estava mais magro que nunca, como se durante aqueles 2 meses não houvesse posto nada na boca, como se quisesse deixar morrer contemplando da sua janela o plano urbano de Paris, acometido pelo que então alguns médicos chamavam de melancolia, e hoje se chama anorexia, uma doença de que padecem majoritariamente as mocinhas, as lolitas que o vento reluzente leva e traz pelas ruas imaginárias de Santiago, da qual, no entanto, naqueles anos, naquela cidade submetida à vontade germânica, Paris, né, padeciam os pintores guatemaltecos que viviam em obscuras e altíssimas mansardas, doença que não recebeu o nome de anorexia, mas de melancolia, morbos melancólicos, o mal que ataca os pusilânimes. Então Dom Salvador Reyes, ou talvez Farewell, mas se foi Farewell foi muito depois. Eu lembro o livro de Robert Burton, Anatomia da Melancolia, em que se dizem coisas tão acertadas sobre esse mal. Talvez nesse momento todos ali presentes nos calamos e dedicamos um minuto de silêncio àqueles que sucumbiram aos influxos da bile negra, essa bile negra que hoje me corrói, me abate, me deixa à beira das lágrimas ao ouvir as palavras do jovem envelhecido. E quando nos calamos, foi como se compuséssemos em estreita aliança com o acaso, uma cena que parecia tirada de um filme de cinema mudo, uma tela branca, tubos de ensaio retortas, e um filme queimado. Então Dom Salvador falou de Schelling. Ele nunca tinha lido, segundo Farewell, que falava da melancolia como ânsia do infinito, Sehnsucht. Relatou intervenções neurocirúrgicas em que se seccionam umas fibras nervosas do paciente que unem o tálamo ao córtex cerebral do lobo frontal. Depois voltou a falar do pintor guatemalteco, seco, desencarnado, raquítico, chupado, escanifrado, emaciado, macilento, depauperado, consumido, flébio, afilado, numa palavra magérrimo, a tal ponto que Dom Salvador se assustou. Pensou: a que ponto você chegou, fulano, beltrano, ou como quer que se chamasse o centro-americano? E o seu primeiro impulso, como bom chileno, foi convidá-lo para jantar ou tomar uma onte. Mas o guatemalteco não aceitou, alegando que lhe dava não sei que descer a rua naquelas horas, e nosso diplomata perdeu a paciência ou a diplomacia e perguntou desde quando ele não comia. E o guatemalteco disse que tinha comido havia pouco. Quando é há pouco? Ele não lembrava, mas Dom Salvador, ele sim lembrava-se de um detalhe. E o detalhe era o seguinte: que quando ele parou de falar e pôs um aparador ao lado do fogareiro, uns escassos petiscos que trouxera, quer dizer, quando o silêncio voltou a reinar na mansarda do guatemalteco e a presença de Dom Salvador se tornou leve, ocupado que ele estava em arrumar a comida ou em olhar pela 100ª vez as telas do guatemalteco penduradas nas paredes, ou em ficar sentado, pensando, fumando, enquanto deixava o tempo passar com uma vontade, com uma indiferença que só os que passaram muito tempo no serviço diplomático ou no Ministério das Relações Exteriores possuem, o guatemalteco sentou na outra cadeira, posta ex professo ao lado da única janela, enquanto Dom Salvador desperdiçava o tempo sentado na cadeira do fundo, admirando a paisagem móvel da sua própria alma. O guatemalteco, melancólico e raquítico, desperdiçava o tempo admirando a paisagem repetida em sórdida de Paris. E quando os olhos do nosso escritor descobriram a linha transparente, o ponto de fuga para o qual convergia ou do qual divergia o olhar do guatemalteco, então por sua alma passou a sombra de um calafrio, o desejo imediato de fechar os olhos, de parar de olhar para aquele ser que olhava o crepúsculo tremulante de Paris, o impulso de fugir ou de abraçá-lo, o desejo que encobria numa ambição ponderada de lhe perguntar o que ele via, e ato contínuo, apropriar-se dessa visão, e ao mesmo tempo o medo de ouvir o que não se pode ouvir, as palavras essenciais que não podemos ouvir e com quase toda certeza não podem ser pronunciadas. Bem, o primeiro estudo é uma frase, e o que é impressionante, não só o fluxo da frase,
mas é o circuito de afetos que ela produz, onde você passa da ironia mais explícita, né? Falando do tipo de tempo que só aqueles que trabalhavam no Ministério das Relações Exteriores sabem como perder, né? A terminar numa experiência de epifania, numa experiência de epifania, de descoberta da singularidade do olhar melancólico do outro, né? Vejam que interessante, ou seja, ele faz com que essa estrutura de fluxo de consciência, ela receba algo que ela nunca recebeu quando ela foi criada: ironia. Ela vira uma forma irônica, mas uma ironia instável, uma ironia que pode se transmutar no seu contrário. Da mesma forma como a estrutura completamente tipificada do romance policial ganha nas suas mãos aquilo que ela não tem: drama, né? Drama e tragédia efetiva, real, né? Então vejam, notem como nesse sentido já há algo da defesa contra a violência, do desterro, porque os personagens de Bolanho, eles estão sempre a lidar com um desejo de saber que ganha, no mais das vezes, um tom quase cômico, comicamente enciclopédico. Por exemplo, aqui no Turno do Chile, no momento onde o padre Urrutia está ao lado daquele que foi o seu iniciador na crítica literária, que era o maior crítico literário chileno, Farewell, né? E Farewell está entre a vida e a morte, no seu leito de morte, e o Urrutia não tem nenhuma outra ideia melhor do que começar a lembrar da história dos papas. Então ele começa a descrever a vida dos papas mais obscuros, né? Mas Alexandre II, mas não sei o que, Bento XV, né? Tem um Bento XVI, não deve ter um Bento XV também, né? Em algum lugar, né? Como uma espécie de, como um aluno de segundo grau de ensino médio que começa a descrever os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, né? Ou seja, nesse momento de maior tensão, o que vem é um saber sem lugar, um saber de enciclopédia, né? Que esse saber sem lugar e sem função, tão próprio de um latino-americano que descobre livros antigos em uma biblioteca velha, seja afirmado pela literatura, se transforma em material literário, né? E isso é quase transposto nos vários romances do Bolanho. Por exemplo, em Estrela Distante, você tem listas e listas de poetas chilenos que ninguém nunca ouviu falar e nunca ouvirá falar, nunca ouvirá, né? Você tem misturado com coisas irrelevantes e coisas importantes, sem regra, sem medida, né? Então vejam, que esse saber sem lugar e sem função seja afirmado pela literatura, seja transformado em uma ironia suprema de uma literatura renovada, isso diz muito, porque esse enciclopedismo vai ser a descrição indireta de lugares que lutarão por anular a força de toda experiência de saber, que procurarão o esquecimento contínuo da sua própria violência, o bloqueio da sua autorreflexão. Por isso que ele entra no romance. E nesse sentido eu queria só terminar, para a gente poder ter um tempo de debate, lembrando, vejam como, por exemplo, como a própria história recente entra nos romances de Bolanho. Ela sempre entra como aquilo do qual seria melhor não falar. Como, por exemplo, vejam que coisa impressionante, são páginas 76 disso. Vocês viram os fluxos contínuos das frases extensas? Agora vejam como isso se modifica. Vou reler os gregos. Isso é o padre Urrutia falando do processo histórico do governo Allende e a sua queda. Vou reler os gregos. Comecei com Homero, como manda a tradição, e continuei com Tales de Mileto, Xenófase de Colofonte, Alquimeon de Crotona, Zelão de Eleia, como era bom. Depois mataram um general do exército favorável a Allende. O Chile restabeleceu relações diplomáticas com Cuba. O Censo Demográfico Nacional registrou um total de 8.884.768 chilenos. A televisão começou a transmitir a novela O Direito de Nascer.
Litirteu de Esparta, Arquíloco de Párocos, Solon de Atenas, Hiponacte de Éfeso, Estesícoro de Hímera, Safo de Mitilene, Píndaro de Tebas, um dos meus favoritos. E o governo nacionalizou o cobre, depois o salitre e o ferro. Pablo Neruda recebeu o prêmio Nobel. Dias Casanova, o Prêmio Nacional de Literatura. Fidel Castro visitou o país e muitos acharam que ia ficar vivendo aí para sempre. Mataram o ex-ministro da Democracia Cristã Pérez Jovic. Lafourcade publicou Palomita Blanca. Fiz uma boa crítica, quase uma glosa triunfal, embora no fundo eu soubesse que era um romancinho, que não valia nada. Organizou-se a primeira marcha das panelas contra Allende. Li Ésquilo, Sófocles, Eurípides, todas as tragédias e Alceu de Mitilene, Esopo, Hesíodo, Heródoto, que é mais um titã do que um homem. No Chile houve escassez, inflação, mercado negro, filas compridas para conseguir comida, reforma agrária expropriou a fazenda de Farewell e muitas outras fazendas, criaram a Secretaria Nacional da Mulher. Allende visitou o México e a Assembleia das Nações Unidas em Nova York, houve atentados. Li Tucídides, as longas guerras de Tucídides, os rios e as planícies, os ventos e as mesetas que cruzaram as páginas obscurecidas pelo tempo, os homens de Tucídides, os homens armados de Tucídides e os homens desarmados, os que apanham a uva e os que escrutam de uma montanha o horizonte distante. Esse horizonte onde eu estava confundido com milhões de seres, à espera de nascer, esse horizonte que Tucídides escrutou e onde eu tremia, também reli Demóstenes, Menandro, Aristóteles e Platão, que sempre é proveitoso. Houve greves, um coronel do regime blindado tentou dar um golpe, um cinematografista morre filmando sua própria morte, depois mataram o ajudante de ordem naval de Allende. Houve distúrbios, palavras grosseiras, os chilenos blasfemaram, picharam as paredes, depois quase 500 mil de pessoas desfilaram numa grande marcha de apoio a Allende, depois veio o golpe de Estado, o levante, o pronunciamento militar, bombardearam La Moneda, e quando terminou o bombardeio, o presidente se suicidou e tudo acabou. Então eu fiquei quieto, com o dedo na página que estava lendo, e pensei, que paz. Levantei e fui à janela, que silêncio. O céu estava azul, um azul profundo e limpo, marcado aqui e ali por algumas nuvens. Eu diria, a meu ver, isso é uma forma absolutamente exemplar. Primeiro, do que significa a experiência histórica latino-americana. Percebe? Quer dizer, ela emerge como quem aparece, sabe? Mas aparece de uma forma tal que luta contra tudo aquilo que nos permitiria fazer esquecer dela. Então ele começa a ler compulsivamente os gregos, né? De um tempo passado, de um tempo distante, que é um tempo que não está ligado ao presente, e lê todos aqueles autores que ninguém nunca ouviu falar, de que deve ter 1 ou 2 linhas de pré-socráticos, né? E compulsivamente, como se fosse um sistema de defesa, né? Para uma história que não pode ser elaborada, que em momento algum pode ser elaborada, que tudo que se pede é que ela passe o mais rápido possível, certo? Para que você possa depois, no final, com a sua mão em cima de uma linha, dizer, que paz, agora acabou toda a confusão, né? Então pode se restaurar a violência ordinária. Quer dizer, a violência cotidiana pode voltar a funcionar. Que paz numa ditadura militar, né? Que silêncio num golpe de Estado, numa junta militar, né? Então vocês percebem, mas o que é mais impressionante nisso tudo é a forma como ela é narrada, né? Seria vão tentar descrever de outra maneira que não dessa forma, ou seja, tudo comprimido. 3 anos que passam em um parágrafo. 3 anos completamente tensos que passam em um parágrafo só, porque há de se esquecer o mais rápido possível. E é claro, como nunca se esquece, né? Quer dizer, então essa experiência ela volta o quê? Ela volta quebrando a narrativa, ela volta quebrando as falas, ela volta quebrando o tempo, ela volta insistindo, como uma carta não entregue, né? Como uma conversa que é uma conversa rompida, certo? E nesse movimento se fala sobre a experiência da América Latina, se fala sobre a experiência do romance,
Se fala sobre o romance que supera a sua própria crise, pensando na sua própria impossibilidade de se constituir enquanto um todo coeso. Porque se ele se constituísse enquanto um todo coeso, numa era histórica onde a coesão é a adesão a um sistema de silêncios, ele seria falso. Ele só é verdadeiro porque ele sabe operar a sua própria desconstituição. E ele produz, ele se cria sobre a sua desconstituição. Era isso. Muito obrigado. Boa noite, Vladimir. Até agora eu tive o privilégio de ouvir você falar assim, mais próximo a você, mas tenho que começar a trabalhar. Gostaria de propor, a partir do próprio livro que você sugeriu, uma primeira imagem que me parece recorrente no trabalho do Bolanho e que eu acho que a gente poderia explorar em função do início da sua fala. Essa imagem recorrente, ela pode ser construída a partir da própria figura do padre, desse jovem padre que se depara com um crítico literário que é descrito como o porto para onde rumam todos os barcos dos escritores chilenos. É a figura de um jovem que se depara com o poder, com a autoridade, com aquilo que está estabelecido. Você iniciou a sua fala falando sobre a América Latina como o lugar da violência. E nessa imagem a gente vai encontrar um personagem que se descreve a si mesmo como um passarinho perante um falcão. E mais adiante nesse romance, a imagem dos falcões que predam pombos inocentes, ela vai reaparecer. Nesse sentido, você acha que faria sentido... Nesse sentido, você acha que é válido a gente pensar essa imagem como a imagem que literariamente traduz um contexto de Latinoamérica onde o novo é negado constantemente e esse novo, além de ser negado, é rechaçado através da violência? Então, eu acho foi bom você ter lembrado mesmo, porque eu insistiria o seguinte: mais do que, quer dizer, a América Latina não é exatamente o lugar da violência, ela é uma forma de violência. E acho que assim, tem uma especificidade do modo da gramática da violência na América Latina. Claro que você vai ter a África é uma forma de violência, a Europa também, mas tem uma especificidade da violência latino-americana. Isso que eu acho o dado interessante, para a gente pensar a partir dos romances do Bolanho. Você tem dois elementos muito constitutivos: é a violência do desterro, né? Quer dizer, é a violência da ausência de território. A ausência de território em dois sentidos, quer dizer, seria vão, completamente vão para um latino-americano recusar as formas do romance europeu, né? Como se, na verdade, ele não tivesse sido constituído, em larga medida, através dessa circulação também. Certo? E se ele procurasse alguma espécie de... Não, vamos voltar a uma experiência originária, né? A uma linguagem originária, a um elemento originário que foi dizimado, com as formas mais brutais de genocídio, né? E de quebra, na verdade, da própria possibilidade de uma integridade nesse sentido. Então, isso produz uma experiência de um certo desterro absoluto, né? Por isso, aí vem muito essa figura, dizer, o jovem escritor, o jovem crítico literário, dizer, o que ele descobre é que ele, enquanto jovem escritor latino-americano, ele vai ter que lidar com essa experiência de uma certa forma de violência, que é essa a primeira característica. A segunda característica é que a violência latino-americana está entre o real e o irreal. É por isso que talvez a melhor maneira de descrevê-la é dessa forma. Ela é como essa violência, por exemplo, no Noturno do Chile, a gente tem uma imagem muito, muito forte e muito boa. Tem uma mulher, uma socialite, que quer ser escritora. E ela começa a fazer encontros na sua casa, uma grande casa, perto nos arredores do Santiago, mais perto da cordilheira, né? E ela é casada com um americano, muito caladão, que nunca fala nada, mas ele está sempre lá. Às vezes ele desaparece, às vezes ele volta, né? Bem, o fato é que
ela passou a ditadura, descobre-se que aquela casa, na verdade não, antes o que acontece, um dos convidados, ele se perde nos meandros, foi atrás do banheiro, estava meio bêbado e tal, se perde nos meandros e vai pelo sótão, e começa a entrar no sótão e vai abrindo os quartos, e não encontra nada, não encontra, até que no último quarto ele encontra uma pessoa amarrada numa cama, certo? Depois de torturado. E ele fecha a porta, como se fosse uma coisa onírica, entendeu? Ele fecha a porta e vai embora, né? E o romance conta assim, entendeu? A ponto você fala, não, mas será que ele viu? Será que ele delirou? Né? Será que, como é possível, no meio assim, de um sarau literário, tem um corpo torturado? Entendeu? E o fato é que, por mais que isso possa parecer surreal, mas isso é realista. Isso é absolutamente realista. Isso é história de sociedades onde, por exemplo, você tortura o sujeito, pega o filho dele e entrega para o torturador, né? Ou que você simplesmente faz desaparecer até mesmo o nome do que foi torturado. Você sequer não deixa rastro, como se fosse alguma coisa entre o real e o real. Então isso que é um elemento absolutamente aterrador da nossa experiência de violência, porque é uma violência contra a qual você não sabe como se contrapor, porque ela não tem narrativa, porque ela não tem corpo, porque ela não tem rastro, né? Porque ela se naturaliza como se fosse quase uma imagem etérea, né? Então esses dois elementos, eles vão necessariamente produzir uma mutação na estrutura do que significa narrar. Só que o que é fantástico é que, e aí essas ironias do tempo, é que esse tipo de reflexão aparece no momento onde, no ponto de vista global, a estrutura do romance se coloca uma série de questões muito parecidas, por outras razões, né? Então essa reflexão sobre a condição latino-americana vira uma condição sobre o romance contemporâneo em geral. Além dessa questão que você associa ao desterro, tem uma imagem também recorrente que pode ser atribuída, por exemplo, a uma referência do próprio Bolanho à América Latina, na qual ele fala que a América Latina poderia ter sido o hospital da Europa. Acabou não sendo, virou uma espécie de asilo. Um asilo violento, um asilo caótico, um asilo corrupto, mas que, se você arregalar os olhos e mirar o horizonte, você enxerga uma espécie de sombra do Louvre. Então, essa violência poderia estar ligada também ao fato de que, para nós, as ideias, elas são absolutamente descontextualizadas, ou elas, enfim, o argumento antigo, as ideias fora do lugar. Pois não, eu diria que acontece uma coisa ainda mais interessante, né? É que esse asilo é a verdade da Europa. Quer dizer, ele expressa aquilo que nos lugares centrais aparece de maneira completamente velada. Então ele é o futuro, não um presente que deu errado, é o futuro que indica o que vai acontecer, né? Então, nesse sentido, eu não diria que as ideias estão fora do lugar. Não, esse é o lugar exato. Esse é o tipo de produção que ela realmente produz também, certo? Só que muitas vezes ela precisa produzir de maneira deslocada, né? Lembrem, por exemplo, pega as ideias iluministas europeias. Veja que coisa interessante. No mesmo momento que você tem as ideias iluministas, você cria o sistema colonial escravocrata na África. Então você imagina o que era a reflexão de alguém em algum país central que tem que criar uma esquizofrenia absoluta, que assim, o iluminismo tem limite geográfico, ele vale aqui, entendeu? Quer dizer, quando eu passo e vou para o outro lado, eu ajo como um bárbaro, né? Quer dizer, os mesmos que de uma certa maneira constituem as ideias iluministas vão criar campo de concentração na África do Sul, pela primeira vez. Então você percebe, esse tipo de esquizofrenia mostra que a ideia só pode ser compreendida na sua larga escala. Ela não pode ser compreendida na sua localização inicial, ela está compreendida no seu processo global. As duas coisas são verdadeiras, né? E isso só pode ser visto através desse processo que ele descreve muito bem. Eu falo, não, mas como todo asilo, ele na verdade ele expressa a verdade da razão.
né? Ele não é simplesmente o limite da razão, não, ele é o outro da razão, mas como o outro é o seu outro interno. E a razão só pode ser compreendida se você pergunta, bem, onde está a loucura? Né? Como é que ela constitui as suas figuras da loucura? Num dos momentos assim mais talvez irônicos do Bolanho, ele localiza o último resquício da autonomia universitária num banheiro onde uma poeta uruguaia se refugia quando a Universidade Autônoma do México está sendo cercada pelos militares. Essa consciência que ele tem de uma certa característica que une a inteligência, digamos assim, latino-americana, essa consciência extremamente irônica, não deixa que a sua leitura sobre a América Latina seja apenas escura, seja apenas ácida. Ele também consegue enxergar uma espécie de possibilidade emancipadora à medida que ele caracteriza nos seus personagens, predominantemente jovens, momentos de epifania através do encontro, através da arte. Mesmo assim, esses personagens, invariavelmente, eles vão terminar a sua trajetória num lugar. Você utilizou a expressão do desterro, mas esses personagens eles vão se encontrar exilados. O próprio Bolanho é um sujeito que vai falar sobre a América Latina à distância. Ele vai falar, por exemplo, sobre o Chile, que é um país onde ele nasceu, cresceu até mais ou menos 12, 13 anos, e para onde ele só voltou uma vez. México, ele vai descrever o México do ponto de vista de alguém que é distante, é um México que é recriado na sua memória. O que isso fala a respeito dessa possibilidade de encontrar na obra do Bolanho uma espécie de diagnóstico sobre o campo das ideias na América Latina? Olha, eu diria o seguinte, a meu ver, ela é primeiro uma literatura do acontecimento. Quer dizer, como um acontecimento ocorre. Então, quando você estava descrevendo esses processos de encontros improváveis, então, mesmo em situações de violência extrema, né? Quer dizer, isso não é só, eu diria, um caráter, digamos, compensatório para o processo, né? Ele é uma descrição de um outro elemento que me parece importante, que são as formas, não são só as formas da resistência, mas são as formas da confiança de que a violência ela pode destruir tudo, menos o nosso desejo de literatura, né? E esse desejo de literatura não é simplesmente um desejo de alguma linguagem autônoma, né? Que não teria nenhuma capacidade de elaborar e de pensar a vida social. Ao contrário, quando ela se volta como literatura, e você tem sempre essa estrutura muito impressionante de boa parte dos seus personagens, se voltam para a literatura, e ao se voltar para a literatura, ao falar de literatura, eles começam a conseguir falar da maneira adequada com que se deve falar do que acontece na vida social, certo? Quer dizer, como eu tinha dito para vocês, poderia parecer que uma temática como essa, sei lá, a presença incessante da experiência das ditaduras militares, da violência no interior da nossa vida social, fosse produzir um livro memorialista, um tipo de livro realista, alguma coisa parecida, mas o que ele produz é algo completamente diferente, né? Essa experiência produz a consciência de um desejo que procura superar, inclusive, a impossibilidade da narrativa, né? E isso, de uma certa forma, você percebe, tem uma dimensão, eu diria mesmo afirmativa, extremamente impressionante, certo? Que consegue mostrar como, mesmo a extrema violência da vida social e da estrutura do Estado, não consegue destruir aquilo que é o elemento fundamental da experiência da linguagem, que é o seu desejo de ser literatura, de se transformar em literatura, né? De sair de uma dimensão da descrição, de sair de uma dimensão do relato, de sair de uma dimensão da determinação jornalística, publicitária, do mero entretenimento, e ser literatura. Sim.
Nesse último romance que foi publicado aqui pela Companhia das Letras, um romance publicado póstumamente, O Espírito da Ficção Científica, o objeto da investigação dos jovens personagens é o curioso caso da proliferação absurda de revistas literárias, revistas de poesia no Distrito Federal, né, na capital do México. E durante a investigação deles, eles se deparam com uma espécie de velho poeta que se intriga. O porquê dessa pesquisa aparentemente tão descabida? E um dos personagens vai relatar que o que ele enxerga nessas revistas é a possibilidade da revolução. E a partir disso, o velho poeta descreve para esse jovem, né, o quanto ele está enganado. E aquele que poderia ser percebido como o alter ego do Bolanho não se posiciona nem do lado do amigo poeta e nem do lado do velho. Ele olha e diz: bom, eu gosto desses poetas, embora eu já não acredite mais na ideia da revolução. Quer dizer, eu gosto da ideia de que existe uma certa vivacidade entre nós, que nos ligamos à poesia, que nos ligamos à literatura. Você fala recorrentemente desse desejo pela literatura, dessa aproximação pela literatura que produz a possibilidade de expressar algo novo, quase como se através dela fosse possível a construção de um outro tipo de subjetividade que nos é vetado pela maneira como a América Latina se apresenta. Isso faz sentido? Sim, mas veja, eu diria o seguinte, talvez seja uma maneira de dizer algo que poderia também ser descrito de outra forma, que não há nenhuma experiência de transformação social que não tenha sido precedida por uma transformação na estrutura da sensibilidade. Não é possível transformar uma sociedade se você sente da mesma forma, você percebe da mesma maneira, você vê do mesmo jeito. Certo? Quer dizer, a única condição mesmo de transformação é colocar a imaginação política em marcha. Mas para que ela possa entrar em marcha, é necessário que os circuitos de afetos que determinam o perceptível, o visível, o sensível se transformem. Então, por isso, de uma certa maneira, a experiência literária, a experiência artística, ela sempre precede as verdadeiras transformações, né? Ela precede por causa disso, porque ela empurra a percepção para um outro campo. Ela empurra a estrutura do sensível para outro campo, né? Ela reconstitui a dimensão da sensibilidade, certo? Enquanto isso não ocorrer, certo? Você vai ter sempre um tipo de imaginação que se embota, porque ela não consegue nem sequer construir novos problemas, muito menos acreditar na sua própria força de criação, né? Então, apostar na literatura nunca vai ser uma aposta compensatória. Nunca vai ser uma coisa assim, você não consegue transformar a sociedade, então você vai fazer literatura, né? Que é um pouco como você encontra, por exemplo, na discussão sobre campo literário no Bourdieu, né? Formação do campo literário francês, né? No século XIX, onde ele começa falando, bem, claro, você tem um caráter deceptivo de uma arte que começa a falar dela mesma, da arte pela arte, porque afinal de contas a poesia não consegue mais transformar, né, a experiência social, porque você tem a decepção de 1830, 1848, 1871. Então o que acontece? A arte fala sobre si mesma. Esse modelo eu acho terrivelmente ruim. Realmente ruim, porque não se trata de uma compensação. A arte fala sobre si mesma porque ela percebe que a única possibilidade de força de transformação social efetiva acontece com o momento onde você libera as estruturas da percepção e na narrativa dos seus modos tradicionais, certo? Porque enquanto você fala as coisas de maneira tradicional, você vai fazer as coisas de maneira tradicional, entendeu? Enquanto você percebe as coisas de forma tradicional, você vai reiterar, né, as coisas de maneira tradicional. Então nunca pode ser uma compensação. É uma percepção mais aguda de onde o processo de transformação realmente se inicia. Por exemplo, eu diria que isso tem muito claramente no Bolanho. Um dos momentos mais cômicos do Chile é quando o padre Urrutia, né, ele é chamado pela junta militar para dar aulas de marxismo para o Pinochet. Fala, olha, ninguém pode saber, tal, não sei o que, isso é hiper secreto. Então foi ele lá dar aula de marxismo. Por isso que o Pinochet quer saber, o Pinochet, a junta está querendo saber, o que é isso direito, não sei o que. E tem um momento final, ele dá as aulas, no momento final é um momento não só impagável, mas é um momento de uma sagacidade social inacreditável. Porque o que acontece?
Então o padre Urruti e o Pinochet começam a andar, assim, no campo. Aí o Pinochet vira e fala: você sabe, padre, o que o Allende lia? Aí o padre: não, sei não. Não, o Allende só lia artigo de jornal de revista. Você sabe o que o Frei lia? Outro presidente? Nada, né? Sabe o Alessandri? Só romance, só livro de amor. Imagina, Alessandri, só livro de amor. Agora, eu escrevi 3 livros, né? 3 livros de história militar, ninguém sabe. Ninguém nem tá, ou seja, eu sou intelectual, entendeu? Não vocês, mas isso é fantástico, porque de fato tem algo da ordem do ressentimento também, em boa parte, sabe, da maneira com que certos setores da sociedade latino-americana vê a classe intelectual, diz: não, vocês estão no meu lugar, eu que deveria estar aí. Eu escrevi 3 livros sobre história militar, fiz pesquisas, não sei o que, blá blá blá, e todo mundo acha que eu sou idiota, né? Então, ou seja, o que tem isso por trás? Você percebe? É como se ele falasse: esse desejo de literatura nunca vai desaparecer, nunca. Ele pode se distorcer, mas ele nunca desaparece, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque não só trata-se de um elemento simbólico, certo? De distinção social. Não, porque eu tenho um lugar de distinção social que me é vedado, né? Porque vocês, como classe intelectual que ocupa as nossas universidades, certo? Com todos os bolivarianismos e blá 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 blá, vocês tiraram a gente de todas essas pessoas. Então vocês ficam circulando, fazendo essa circulação de processos de distinção, que na verdade são todos falsos. Não é só isso, né? Embora é claro que isso tenha alimentando um certo ressentimento, mas tem também um outro elemento fundamental, é que o embate sobre a produção da forma de narrar, de compreender, de fazer o saber circular, é um elemento fundamental da experiência político-social de um povo. Principalmente nessa última intervenção tua, eu acho que a gente se aproxima muito de coisas que você recorrentemente vem escrevendo. Quem acompanha os teus textos, principalmente pela mídia, eu acho que conseguem identificar nessa tua última fala alguns pontos de contato. Eu acho que isso abre para uma curiosidade, você falando sobre o Bolanho. Na tua trajetória como leitor, como que o Bolanho apareceu? Como que você se aproximou da literatura e mais especificamente da literatura do Bolanho? E enquanto você responde, a gente abre para as perguntas. Eu acho que tem alguém coletando as perguntas. Podem passar, por favor. Não, eu poderia dar uma resposta miserável, né? Quer dizer... Aqui você é chileno, não pode, a gente já combinou isso. Então, eu nasci no Chile, ficava procurando autores chilenos, tal, não sei o que, e apareceu o Bolanho. Até porque no teu Lattes está escrito que você não... Assim, alemão bem, francês muito bem, inglês bem, espanhol pouco. Não, mas isso foi por... Tem que atualizar. Tem que atualizar, né? Para ninguém ficar, né, perguntando demais. Mas, na verdade, a maneira com que o Bolanho apareceu havia um caráter afirmativo da sua literatura que me interessava. Esse que era o dado, né? Que não era só uma literatura que isso acontece muito entre nós, muitas vezes. É uma literatura que vê a literatura como espaço de reflexão sobre o fracasso do país como nação, né? Uma literatura que percebe que um dos elementos fundamentais é pensar a impossibilidade da constituição de um espaço nacional. Quer dizer, a dele passava ao largo desse tipo de questão. E, no entanto, tinha um trabalho... Estrela Distante foi o primeiro que eu li, né? E tinha um trabalho impressionante de articulação, de reflexão social e reflexão do destino do romance, né? Quer dizer, e a possibilidade de um latino-americano falar sobre o destino do romance. Ele falava fazendo um romance que, de uma certa maneira, já indicava uma possibilidade para uma forma que está tão problematizada, né? Me pareceu algo extremamente inovador, né? Formalmente, inclusive era formalmente inovador, então, certo? Isso sobre ele. Agora, sobre literatura, eu diria que não há nenhuma experiência intelectual que não seja uma experiência que comece de uma certa forma pela literatura, né? É verdade que eu sempre me interessei mais pelas literaturas
que fazem com que a linguagem ela entre num ponto de colapso, né? Especialmente a poesia, Paul Celan, Mallarmé, né? O Beckett, então, né? Porque eu diria, grosso modo, pelo menos para mim, tem 2 tipos de literatura que sempre me chamaram muita atenção. Primeiro são as figuras da linguagem em ponto de colapso, né? E a literatura do século XX, ela é fértil nisso, né? Principalmente a poesia, né? E segundo, são aqueles autores muito raros, né, que conseguem pegar a linguagem no seu grau mais elementar, mais trivial, mais coloquial, e injetam nela uma dramaticidade que ela parecia ser impossível de alcançar. Como, por exemplo, Scott Fitzgerald, que é, sem sombra de dúvida, um dos escritores mais impressionantes do século XX, por uma razão completamente diferente. Sim, em 99, se não me falha a memória, quando o Bolanho recebeu o Rômulo Gallegos, o prêmio por Detetives Selvagens, ele faz um discurso até um pouco irônico. Ele diz que alguém disse que a pátria do escritor é a sua língua, né? E ele concorda completamente, embora não tanto, né? Arrematando que são muitos os países enquanto são muitos os países, existe apenas um passaporte, né? E esse passaporte é a qualidade do que se escreve, e a qualidade do que se escreve ele atribui à qualidade da própria literatura, que nas suas palavras são mais ou menos assim: é a sua capacidade de mergulhar a cabeça na escuridão, de dar o salto no abismo e de escrever como se a literatura tivesse necessariamente que ver com a própria experiência. Então, a experiência de vida não pode estar dissociada do que se escreve. Você compra essa imagem do Bolanho, ou você acha que isso está relacionado ao mito que se construiu ao seu redor? Por exemplo, se a gente pensar num escritor como Borges, um erudito, mas que é um erudito casto, comparado com o Bolanho, quer dizer, um homem absolutamente entregue às paixões, um sujeito de vida errante e que aparentemente colocou na sua obra aquilo que viveu. Não, eu acho bem 2 coisas. A primeira delas, eu diria que, na verdade, a literatura é a linguagem no seu ponto de ausência de território, né? Por isso que ela não é uma língua, ela não usa a língua, né? Ela não fala da língua, né? Como da língua, o português, o espanhol, né? Marcado por uma certa história. É claro que você vai ter romance nesse sentido, mas pelo menos a literatura que realmente me interessa é aquela onde de uma certa maneira, a linguagem se descola da língua, né? Ela vai se descolando, ela vai se descolando desse processo, porque ela começa de uma certa maneira a falar sobre coisas que, do ponto de vista dessa experiência espiritual, seriam impossíveis de serem ditas. Ela joga com o impossível a todo momento, certo? Ela não quer construir ela não quer construir uma ancestralidade, ela não quer construir uma territorialidade, ela não quer construir uma filiação, ela não quer construir uma transmissão no sentido que nós normalmente conhecemos desses processos como experiência social. Ela cria transmissões que são improváveis, tá? Ela estabelece filiações entre aquilo que não poderia estar junto, ou seja, ela constitui esse campo que vai empurrar a experiência de toda uma sociedade para um horizonte do qual ela ainda sequer tem capacidade de definir, né? Então, muito mais do que o reflexo de uma experiência social, ela é uma descrição das latências do impossível, daquilo que no interior de uma situação dada parece como impossível, né? Então é um pouco como você falar, sabe, você tem aquelas leituras do tipo, Beethoven a música do Beethoven é resultado, sabe, da ascensão da burguesia, então, que vai se consolidando com seu individualismo, certo? E com isso, então, a figura do grande compositor. Quer dizer, essas leituras são de uma platitude absoluta, assim, do lado completamente vergonhoso, e além do que ela esquece completamente como não. Quer dizer, se você de uma certa maneira compreende a constituição de uma obra enquanto uma obra de arte, é porque ela é capaz, na verdade, de ser o reflexo daquilo que não tem imagem ainda, certo? Ela consegue dar forma ao que não tem imagem, ela ultrapassa a sua condição,
ela explode o seu contexto. Agora, é claro, a gente vive numa época onde, em larga medida, você já não tem mais julgamento estético, você tem análise sociológica, entendeu? Então, a própria ideia de um julgamento estético para alguns já parece mesmo meio uma mistificação. O que eu vou fazer? Sim, sabe, parece que você deve descrever mesmo a importância das obras a partir de análises sociológicas, porque ela fortalece isso, ela faz aquilo, ela tem uma função, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais miseráveis de uma certa leitura. Quer dizer, acreditar que a linguagem ela só tem direito de existência se ela expõe a sua função. Não? Se ela determina, então, em última instância, afinal de contas, então, tem uma função social X, uma função psicológica Y, uma função de expressão Z, entendeu? Sendo que, na verdade, talvez um dos elementos decisivos mesmo, como crítica, é liberar a linguagem da sua funcionalidade. Mostrando, então, como é possível um mundo onde as funções já não estão previamente determinadas, onde os lugares já não estão previamente escritos, né? Onde as determinações já não estão dadas de uma vez por todas. Então, ou seja, essa quebra da função, ela tem uma força muito mais política do que qualquer discurso político explícito. Porque ela é a antecipação de um mundo que ainda não existe. Algumas perguntas estão tentando fazer algum tipo de associação entre coisas que você escreve e coisas retiradas do trabalho do Bolanho. Por exemplo, você menciona a irrupção das passagens narrativas literárias pela violência em Bolanho. No caso da produção periódica da sua coluna e os acontecimentos políticos e violentos do Brasil, acontece uma irrupção semelhante? Imagina, se eu fosse... Isso não se dá... Isso se dá na forma literária, entendeu? Desculpa, a forma jornalística... Você pode parar essa câmera aqui só um pouquinho? Alguém pode fazer isso, por corta, favor? Porque senão não fica, né? É importante. Não, estou brincando. Eu acredito que vai ter um momento de revelação. A forma jornalística é uma forma pobre, né? É uma forma absolutamente pobre. É uma forma de impacto imediato. Você nunca vai de um jornalista você nunca vai tirar um escritor, né? Quer dizer, porque são outros regimes de linguagem completamente diferentes, né? Claro que você tem modalidades de intervenção social que passam pelo jornalismo, então isso tem uma importância, mas ela é uma importância, é triste, mas é uma importância muito reduzida comparado ao abalo tectônico que a verdadeira literatura é capaz de produzir. Não tem nenhuma comparação, nenhuma. E você classifica a sua produção realmente como jornalística? Você pensa nela dessa forma? Não, mas veja, é que eu acredito que, de fato, existe uma função pública dos intelectuais que passa, entre outras coisas, pela tentativa de mobilização da opinião pública, né? Isso faz parte da história da nossa classe intelectual no Brasil desde os anos 50 e 60, né? E acho um pouco triste que isso tenha se limitado, não desapareceu. Vocês vão ter aqui o Christian, a Marx, né? Que, de uma certa maneira, fazem também esse tipo de coisa. Mas isso é uma dimensão, né? Constitutiva de um trabalho no qual você reconhece a existência de algo como opinião pública. Mas a literatura, ela não é uma coisa que circula no interior da opinião pública. Porque ela não se serve da opinião pública tal como ela se configura atualmente. Ela na verdade, ela tem sempre uma dimensão de comunidade por vir. É um outro tipo de uso da língua, né? Por mais que você... Quer dizer... Não, de fato, jornalismo é uma experiência de escrita menor, né? Isso é claro, né? Que tem sua função, mas é exatamente isso, entendeu? É uma linguagem com função. Mas a linguagem com função, ela tem o seu impacto, ela tem a sua importância, mas ela está limitada à sua condição de função, entendeu? A linguagem, ela libera a sua força plástica quando ela se solta da sua função. Mas isso é só a literatura capaz de fazer, só a escrita, né? A mesma coisa com filosofia. Nunca pode ser uma experiência de jornalismo por causa disso, porque você não fala para os interlocutores que existem. Você fala para os que poderão existir, para os que estão prestes a emergir, né?
Por isso, sei lá, alguém como Nietzsche teve uma experiência dramática de ter que comprar seus próprios livros, porque ele não conseguia vender, certo? Porque isso significava o quê? Significava que ele simplesmente, ele percebia, entre outras coisas, que até mesmo a forma da linguagem filosófica, ela precisava apontar para um outro campo. Ela precisava jogar num certo limite onde, durante muito tempo, não se sabia nem se era filosofia ou não, né? Durante muito tempo, Nietzsche era visto como uma espécie de escritor, né? Durante pelo menos 20 anos, até na década de 20 do século XX, que o julgamento foi mudando de uma certa forma, né? Essa imagem, essa apresentação que você faz para a gente da literatura, essa diferença que você acabou de estabelecer entre, inclusive, a filosofia, o texto jornalístico, quer dizer, algo que coloca a literatura num patamar próprio. E embora a literatura apareça como uma função sem função, é muito próximo de dizer que, através da literatura, a gente poderia ter uma espécie de possibilidade de reconstrução da nossa subjetividade. É algo que, sem nos separar do mundo, nos devolve para o mundo com a possibilidade de reconstruir a própria subjetividade. Sim, veja, por exemplo, Adorno tinha uma descrição muito boa, onde ele falava que a expressão artística, ela não poderia ser pensada como a expressão de uma egoidade que vai então expressar a sua gramática de sentimentos e as suas experiências, sabe? Então, vou falar sobre as minhas experiências dentro da forma literária, ou da forma musical, ou qualquer outro tipo de linguagem artística. A expressão artística, ela tem uma dimensão profunda de despersonalização e de impessoalidade, né? Ela tem uma dimensão profunda de um abalo, né? De uma corrosão, de uma erosão daquilo que eram os limites de uma certa egoidade, não necessariamente psicológica, mas uma egoidade que também é narrativa, entendeu? Então, ou seja, por isso que ele falava, a verdadeira obra de arte, ela faz você tremer, né? Por que ela faz você tremer? Porque ela te coloca diante daquilo que, de uma certa maneira, de fato, provoca uma violência contra o esquematismo da imaginação, a capacidade de apreensão da imaginação. Nesse sentido, eu insistiria, vejam, há de fato uma instauração sensível que a obra de arte produz, certo? A linguagem do Kafka, ela tem uma sensibilidade que é completamente diferente. Ela tem a sua crueza, que faz com que a linguagem se você não tem essa experiência de tremer diante de uma obra, literalmente, né? Quer dizer, e quem já teve, sabe muito bem do que se trata, você sabe, você não treme diante de um texto jornalístico, desculpa, certo? O texto é bom, o texto, você fala, nossa, que texto inteligente, isso é verdade, eu não tinha visto aquilo, não tinha visto aquilo, mas você não vai sair meio assim, nossa, né? Bom, por mais que o sujeito seja, percebe? Mas eu não estou desqualificando, estou parecendo cínico falando, não estou desqualificando, né? Mas assim, eu estou dizendo, não, mas as linguagens, elas têm os seus registros, entendeu? Então, não é uma questão nem de alta, nem de baixa, mas você tem uns certos registros que fazem com que elas estão tão vinculadas a certos processos que elas não atingem outros, isso é normal, então, é normal, né? Tem uma pergunta aqui que, tangencia isso que você está falando. Pode-se dizer que a busca de Bolanho pela autonomia literária se dê por sua subversão dos gêneros literários vindos do contexto europeu, como, por exemplo, o romance policial sem vítimas, né? A pessoa que faz a pergunta menciona os detetives selvagens, ou sem um desfecho, o caso de 2666. Seria essa, inclusive, se emenda, uma forma de resistência? Sim, acho que é uma bela questão, porque isso nos coloca diante do problema do que significa realmente autonomia estética, né? Porque acho que a gente tem muito uma ideia de autonomia estética que vem da noção moral de autonomia, que é a autonomia como a capacidade de autolegislação, né? Ou de autogoverno, né? Ou seja, dar para si mesmo sua própria lei, né? Que, por exemplo, você pode encontrar a primeira formulação tipificada dessa ideia, por exemplo, no Rousseau, quando o Rousseau fala liberdade é dar para si mesmo sua própria lei, né? Só que, então, por exemplo, você vai ter de fato uma tradição, por exemplo, o Weber, quando for falar, Max Weber, quando for falar da autonomia da forma musical, ele vai utilizar esse paradigma. A forma, ela fala sobre ela mesma, ela se autolegisla,
entendeu? Ela cria uma legislação, então você tem uma dissociação das esferas sociais de valores, então você vai ter a estética, ela já não tem vínculo, por exemplo, com a economia, ela não tem vínculo com a religião, ela não tem vínculo mesmo com a cultura no sentido mais material do termo, então ela vai criando uma espécie de autolegislação, que parece uma autotematização, que parece uma autorreferência, certo? Mas eu insistiria, se nós analisarmos mais claramente, de fato, a emergência do paradigma da autonomia no interior da experiência estética, nós vamos perceber outra coisa, bastante distinta, certo? Quer dizer, a autonomia, ela é, na verdade, uma capacidade que a obra terá de saber se relacionar com a heteronomia, com aquilo que era heterônomo, mas um saber se relacionar que integra o que é heterônomo. E ao integrar o que é heterônomo, ela faz com que, de uma certa forma, constitua-se uma outra figura da liberdade, que não é a liberdade simplesmente da autolegislação, mas a liberdade da abertura à heteronomia. As verdadeiras formas autônomas produzem isso. Precisa ver, no campo musical, a ideia da autonomia da forma nasce da primeira escola de Viena, em especial com Beethoven, né? Só que ela nasce ao mesmo momento em que a forma ela é vista não só como autônoma, mas ela é vista como sublime. Não só autônoma, porque ela já não depende mais da linguagem prosaica, ela não depende mais das formas gerais da linguagem, certo? Tem toda uma discussão que vem do Rameau sobre a emergência da harmonia como elemento fundamental da estruturação da forma, mas porque ela traz para dentro da forma aquilo que de uma certa maneira vai contra a própria forma. Um elemento que é heterônomo contra a própria forma. Não é à toa, por exemplo, as sinfonias do Beethoven, elas eram vistas pelo ouvinte médio da época como monstruosas. As inscrições são muito claras. Esse negócio primeiro não termina, entendeu? A sinfonia número 3 era 3 vezes maior do que qualquer sinfonia que tinha sido escrita até então. Primeiro, esse negócio não termina, é demasiadamente grande. Segundo, parece um pot-pourri, tem tudo, entendeu? Aparece todos os sentimentos, todas as figuras, entendeu? Ou seja, todos os registros, né? Só que aí vem toda uma reflexão muito inteligente, por exemplo, de um crítico musical como Hoffman, que diz, não é que falta alguma coisa, não é que falta unidade, não é que ela está completamente fragmentada, é que ela é emergência de uma outra forma. Bom, é até triste fazer isso, mas a gente tem um tempo, já sinalizaram a iminência, a gente está chegando próximo ao fim. Algumas pessoas colocaram aqui como questão indicando para encerramento, caso você tivesse a oportunidade, você escolheu falar do Bolanho, essa foi uma escolha sua, caso você não pudesse falar do Bolanho dentro do contexto latino-americano, você teria escolhido algum outro autor? E no contexto brasileiro, você acredita que exista algum autor hoje que consiga nos propor algo de experiência em relação a isso que você está colocando, esse contato com a alteridade, como o Bolanho faz, alguma coisa que se aproxime? Eu acho que existirá. Não, isso já está prestes a existir, pode ter certeza. Só uma questão de procurar, de verdade. Essa promessa de futuro, você deixando de lado, se você olhasse para o passado, você resgataria algum autor sobre quem a gente devesse falar hoje? É que os autores brasileiros só foram muito bem falados pela crítica brasileira, assim, tipo, sei lá, Guimarães Rosa, por exemplo, né? Mas até o quem foi um antigo professor, Bento Prado Júnior, né? Tem textos belíssimos sobre Guimarães, né? E eu teria, até uma questão de influência, teria até dificuldade de escrever, achando que eu ia fazer uma coisa pior, né? Uhum. Então, que os nossos grandes escritores, eles foram muito bem descritos, né? Entendi. Bom, e para a gente encerrar, assim, você teve o seu encontro com o Bolanho. Você daria alguma sugestão, alguma dica de como a gente pode se relacionar com a obra do Bolanho? Qual é a sugestão que você daria, por exemplo, para um jovem leitor que está curioso para ler a obra do Bolanho, ainda não começou e não tem a chave para acessar essa obra e ter o seu encontro com esse escritor? O que você diria para ele? Leia. Não, você vai achar a chave, mas você tem que começar a ler. Só isso, né? Não, mas é verdade, do tipo, porque a pergunta é interessante, porque muitas vezes esse tipo de pergunta ele aparece muito quando a gente está ensinando filosofia, né?
Tipo, mas como é que eu faço para... Qual a sua estratégia para a exegese do autor? Sei lá, como é que eu faço para ler as meditações do Descartes? Como é que eu faço para ler a Filologia do Espírito? Né? Para a Crítica da Razão Pura? Eu sei que pode parecer um pouco violento, mas no fundo é uma resposta que eu teria. Não, mas você lê primeiro, né? Sabendo, no caso do Bolanho não, mas sei lá, você está falando de filosofia, sabendo que a primeira leitura vai ser difícil, vai ter que ler uma segunda, vai ter uma terceira, certo? Mas essa é a melhor estratégia, deixa o texto ressoar. Deixa o texto ressoar em você, certo? E a partir de um certo momento você vai tomando pé de algumas questões, você vai abrindo um pouco as leituras, puxando um comentário daqui, outro comentário dali. Mas a pior coisa que você pode fazer é começar com um comentário, entendeu? Começar sem a constituição da sua experiência pessoal de leitura, até porque são textos que eles... claro que eles têm a maneira errada de ser lido, mas eles não têm a maneira certa. Você pode... Tem maneiras que são erradas, é verdade. Você pode falar, sabe, você pode delirar em cima de certos textos. Isso às vezes acontece. Mas não tem uma maneira certa. A possibilidade de ressonâncias de leitura, elas são... Por exemplo, você estava falando do Descartes, sei lá, Foucault vai ler o Descartes e vai encontrar o problema da loucura, que nunca tinha sido encontrado. Durante 300 anos se leu o texto e nunca se encontrou. Era errado falar sobre aquilo? Não. Estava lá como uma latência possível do texto, né? E o texto ele entra em outros textos. Então o texto é um processo dinâmico, não é uma escrita que se deu. Porque claro, se você tiver a ilusão do autor que controla todo o seu sistema de ordem de razões, então você vai falar, não, está aqui, o texto está fechado, é isso aqui, entendeu? Só que não é só o autor que escreve um texto. É o tempo que escreve um texto, né? E esse tempo não é o tempo só do autor, certo? É o tempo que o texto produz. E ele produz para frente, entendeu? E esse tempo se incorpora no texto. E essa incorporação não é um erro do texto. Não é que depois você vai ter o texto lá, se você retirar todas as camadas. Porque um texto é um processo através do qual um tempo escreve sobre si mesmo, através de certos autores, entendeu? Só que esse tempo ele se dilata, ele se contrai, entendeu? Então, nesse sentido, você pode ter leituras erradas, mas leituras certas não. Tá certo. Bom, Vladimir, obrigado pelo convite, Manuela. Agradeço a presença de todos também. Foi uma honra participar dessa conversa com você. Eu acredito que a gente vai abrir agora para o autógrafo do texto do Vladimir. Então, obrigado, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês.